Isso é TOD ou é malcriação? Birra. Olha, gente, se eu ganhasse R$ 1 a cada vez que me fizessem essa pergunta, eu já estaria multimilionária nas Maldivas. Mas acho que vocês já perceberam que esse não é o caso, né? Então, vamos lá. Como a gente pode diferenciar determinados comportamentos que a gente enfrenta com o nosso filho, com o nosso aluno, e ter uma clareza, uma noção se aquilo pode estar sendo causado, pode estar sendo impulsionado pelo transtorno opositor desafiador, ou se é um comportamento inadequado já esperado de uma criança. Ainda vou mais além. Tem gente que duvida do diagnóstico do próprio filho ou diagnóstico do aluno, do paciente, com essa mesma dúvida. Então, independente se você tem uma dúvida pontual ou se você chega ao ponto de duvidar do diagnóstico de uma criança, eu acredito que a partir de agora você vai conseguir ter maior clareza de qual é a situação aí da criança ou do adolescente que você conhece. Por que que essa dúvida é muito comum? E eu super entendo essa dúvida. Eu acho que é uma dúvida saudável da gente ter, inicialmente. Essa dúvida costuma acontecer pelo seguinte: os sintomas do TOD, na sua grande maioria, são comportamentos que a gente pode observar em qualquer pessoa. Então, eu vou pegar um exemplo de um dos critérios diagnósticos: não assumir responsabilidade pelos seus erros. Quem nunca, né, gente? Qualquer criança, adolescente, adulto que não tem TOD pode acontecer em alguma ocasião específica, acabar não conseguindo assumir o seu erro, não conseguindo assumir a responsabilidade do que fez e, enfim, mentir, culpar outra pessoa ou ficar quieto, não falar nada. Então, é uma coisa que pode acontecer e todos nós estamos suscetíveis a isso. E esse é um exemplo que eu estou dando. Isso pode acontecer com todos os critérios diagnósticos do TOD. Se você não conhece ainda os critérios diagnósticos do TOD, vale a pena dar uma olhadinha. São 8. E todos eles caem nessa mesma situação do meu exemplo. Mas existe uma diferença muito grande entre a pessoa que pisa na bola de vez em quando, não tem TOD, mas às vezes vai fazer uma malcriação, vai ter dificuldade de assumir um erro, ou então vai ter um humor mais raivoso, mais irritável, mesmo não tendo TOD, e uma criança, um adolescente que tem o transtorno opositor desafiador. E que diferença é essa? Na verdade, eu falei uma diferença, mas são três, né? Porque a gente tem três parâmetros e esses três parâmetros nos ajudam a ter essa clareza. Então, vamos conhecer esses parâmetros? Bora lá. Primeiro parâmetro é a frequência. O comportamento que você está enfrentando aí com o teu filho, que você está observando no seu aluno, no seu paciente, é um comportamento que acontece com bastante frequência? Porque, por exemplo, se uma criança apresenta um humor raivoso e irritável vez ou outra, por mais que seja muito incômodo, não vai ser uma frequência suficiente para a gente considerar aquele comportamento como sendo frequente. Então, se eu tenho um outro caso da criança que apresenta esse humor raivoso e irritável quase que frequentemente, ou pelo menos na maioria dos dias, 3, 4 vezes na semana apresenta aquele comportamento de forma muito intensa e persistente, aí sim eu posso considerar que esse comportamento é frequente, que esse sintoma pode ter relação com o transtorno opositor desafiador. Só que não basta ser frequente, a gente também tem o segundo parâmetro, que é a persistência. O que, que é um comportamento persistente, um sintoma persistente? É aquele comportamento, sintoma que a gente estuda estratégias, que a gente pede opinião do psicólogo, do médico que estão ali avaliando, ajudando o nosso filho, e mesmo colocando em prática aquelas estratégias, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu que fulano fez e deu certo, a gente observa uma resistência para conseguir intervir e talvez interromper aquele tipo de comportamento, porque é um comportamento persistente, então ele vai ser realmente mais difícil da gente conseguir
fazer com que diminua essa frequência. Então, já temos o primeiro parâmetro, frequência, o segundo, persistência, e o terceiro e último é o prejuízo. Mesmo que a criança, o adolescente, apresente um sintoma do TOD, um comportamento que é um critério diagnóstico do TOD, está sendo frequente, está sendo persistente, mas não está acontecendo prejuízo para essa criança, para esse adolescente, ou então não existe prejuízo no seu ambiente familiar, não está acontecendo prejuízo na sua aprendizagem, na sua convivência na escola. Então, a gente não pode assumir que esse comportamento vai ser um critério diagnóstico do transtorno. Precisa existir algum grau de prejuízo, seja ele pessoal, seja ele social, acadêmico, familiar. E o prejuízo não precisa ser apenas da pessoa que a gente acha que tem TOD ou que já tem diagnóstico, mas de vez em quando vem uma pulguinha atrás da orelha e a gente fica com aquela dúvida. Esse prejuízo também pode acometer as pessoas que estão diretamente envolvidas nos cuidados dessa pessoa. Então, por exemplo, se o meu filho tem TOD e por causa dos sintomas que ele está tendo, do prejuízo na escola, do tratamento que ele está precisando nesse momento, eu precisei, por exemplo, sair do meu trabalho para dar conta disso, eu não estou conseguindo encontrar alguém que fique com essa criança, ou então eu estou ficando depressiva por conta de todos esses desafios que eu estou vivenciando junto com meu filho, então a gente considera que sim, essa pessoa que está diretamente envolvida com o tratamento, a mãe, está também tendo prejuízos. Isso pode acontecer com a professora, pode acontecer com o pai, com os demais familiares, com cuidadores e qualquer pessoa que esteja ali diretamente envolvida com a criança ou adolescente no dia a dia. Então, pensa direitinho. Pensa aí no comportamento que você mais tem arrancado os cabelos para tentar resolver, para tentar encontrar uma forma de ajudar o seu filho, sua filha, a não ter mais esse tipo de comportamento e nem o prejuízo associado a eles. Esse comportamento que você acabou de pensar, ele é frequente? Acontece aí na maioria dos dias? Esse comportamento é persistente? Você tenta várias coisas, mesmo que às vezes você consiga fazer com que aquele comportamento pare, você consiga reverter aquela situação. Ainda assim, você encontrou uma resistência para conseguir atingir esse objetivo? E esse comportamento está trazendo prejuízo para o desenvolvimento da sua criança ou do seu adolescente? Está trazendo prejuízo para você? Está trazendo prejuízo na escola? Então, fazer esse tipo de reflexão com certeza vai te trazer uma clareza, tá? Porque certamente não ajuda em nada no tratamento da pessoa com TOD as pessoas envolvidas, as pessoas ao redor ficarem questionando e desconfiando desse diagnóstico, tá? Se você tem essa dúvida, ela é uma dúvida muito plausível e converse com os profissionais que estão cuidando da sua criança ou do seu adolescente. Se você faz terapia, converse com o seu terapeuta, conversa comigo se eu puder te ajudar em algo e não fica mais com essa dúvida, tá bom?